A escritora Clara Verbuck acusou um motorista do Uber de tê-la estuprado. Em decorrência do fato, ele foi afastado do serviço. Porém, a escritora optou por não fazer um boletim de ocorrência, e isso fez com que boa parte da sociedade duvidasse da palavra dela, ou seja, duvidasse da existência de um estupro. E nesse tipo de situação, quando a vítima está falando a verdade, ela se sente extremamente revoltada. Assim como as pessoas em geral com uma tendência mais feminista. Clara passou a bater boca nas redes sociais pelo fato de que as pessoas não estariam entendendo o motivo pelo qual ela não fez BO, chegando a mostrar uma foto onde a vítima tinha buscado a justiça, mas não deu muito certo. Esse caso tem várias nuances. Vamos começar pela seguinte. Clara se zanga do fato de que supostamente a vítima precisa provar que foi estuprada. Vamos ao mérito. Realmente ela precisa provar? Assim como em outros crimes, não é necessária uma prova concreta para mandar uma pessoa para a cadeia. Meras evidências, que entre aspas são provas mais fracas, costumam ser o suficiente. E aí vem a questão: a palavra da vítima basta? E é aí que vem a questão ideológica. Grande parte das feministas querem que sim, a palavra da vítima é mais que suficiente. Porém, muitas pessoas discordam dessa tese. Por um motivo muito simples: vai-se estar correndo o risco de mandar inocentes para a cadeia. Na prática, essa divisão é bem evidente. Há casos em que se decreta a prisão e há casos em que não, dependendo de vários fatores. A confiança do delegado em relação ao depoimento da vítima e autor do crime, se houve flagrante ou não, se há uma segunda testemunha, o histórico do autor e da vítima. A vítima já mentiu antes? Isso aconteceu no caso Patrícia Leles Feliciano. Ou é o autor do crime que tem um mau histórico, que tem passagem ou por estupro ou por outros crimes graves. Nesse ponto, o estupro é como outro crime qualquer. Porém, há alguns argumentos que fazem que tenhamos mais cuidado quando estamos lidando com uma acusação de estupro. Você talvez tenha percebido ou não, mas nos casos de roubo, a palavra da vítima costuma bastar. Se você chega na polícia dizendo que foi assaltado e aponta uma pessoa na rua dizendo que foi ela que colocou a arma em você, ela costuma ser presa. Mas se uma mulher aponta para um homem no meio da rua e diz: "Aquele é o estuprador, me abordou há 1 hora atrás", o delegado muitas vezes até manda prendê-lo, mas não terá a mesma segurança. E por quê? Pelo fato de que falsas acusações de estupro é uma das principais formas de vingança quando se quer prejudicar uma pessoa. Acusar alguém de furto dificilmente vai destruir a vida de alguém. No caso de assalto, tecnicamente roubo, pode até ser utilizado, mas não é muito fácil. Não é tão devastador assim. Além do mais, pode causar complicações. A falsa vítima teria que plantar o objeto roubado no suposto autor. E se você não estiver disposto a plantar, ainda que o delegado decrete prisão preventiva sem provas materiais, trata-se de um crime quase banal no Brasil. Seu risco de vida no sistema prisional é baixo. A imprensa nem de longe dá a mesma atenção para roubos que dá em casos de estupros. Caso o autor não seja preso, o risco de linchamento também não é alto. Não é todo dia que acusados de roubo e furto são espancados até a morte. Mas já no caso de estupro, meu amigo, você não está seguro nem dentro nem fora da cadeia. Isso não significa que caso você seja preso, você morrerá. A maioria dos estupradores conseguirão sair vivos da cadeia. Mas enfim, baseados nesses e em outros motivos, uma acusação falsa de estupro é bem mais eficiente do que uma falsa acusação de crime contra o patrimônio. O mais correto seria analisar caso a caso. O agente público da Delegacia da Mulher teria que fazer um contrabalanceamento entre o risco de se estar mandando um inocente para a cadeia com o de estar deixando um estuprador livre nas ruas. Um caso de uma mulher que chega aos gritos na delegacia acusando um homem com diversas passagens pela polícia de violá-la é totalmente diferente de uma militante que estava num conflito com a PM e, ao ser detida e levada para a delegacia, afirma que o policial passou a mão nela. Ambas as vítimas podem estar falando a verdade ou mentira, mas as chances não são as mesmas. Agora vamos para a questão principal, a mais polêmica. O fato da vítima não ter feito um boletim de ocorrência é uma forte evidência de que ela inventou o estupro? Resposta: não. Primeiro motivo: parece besteira, mas a idade. Sim, a idade. Clara tem 38 anos. Seja para prejudicar um rival ou para aparecer, é uma imbecilidade juvenil. Via de regra, a autora é adolescente.
Voltando ao caso Patrícia Leles Feliciano, Patrícia já tinha feito a mesma coisa com um homem na sua adolescência. Só pelo fato de estar próxima da meia-idade já diminui muito a chance de Clara ter inventado essa história. É um crime ou ato infracional da idade onde as pessoas tendem a ser mais inconsequentes, o que não significa que não saibam o que estão fazendo. Motivo número 2. Não seria possível provar. O motorista teria praticado o ato com a mão no momento em que ela estava bêbada. Não há que se falar em sêmen. Talvez impressões digitais poderiam ajudar, mas duvido muito que ela teria pensado nisso na hora em que percebeu que tinha sido violada. Seria um processo muito desgastante para no final vê-lo sendo inocentado. Terceiro motivo. Ela realmente está certa. O sistema não facilita muito. O que os profissionais, sejam da área policial, de investigação ou da psicologia, precisam estar atentos é fazer com que a mulher se sinta estimulada a falar. Se sinta bem, dentro do possível, obviamente, ela foi estuprada, sem intimidá-la. E aí vem um problema. Os profissionais de segurança pública, não só em casos de estupro, mas em crimes em geral, precisam ter um certo ceticismo em relação ao depoimento da vítima. Acontece em casos de roubo, de tráfico, de homicídio, não é diferente no caso de estupro. O motivo é conseguir algumas contradições para pegar os mentirosos. Caso não haja uma contradição e a vítima conte uma história convincente, o investigador sabe se pode ou não pode confiar na vítima. O problema é que esse ceticismo, tão comum na investigação criminal, costuma intimidar a vítima. E pior, desestimula novas vítimas a denunciarem o crime. Então, como resolver o problema? Ser menos cético a acusações de estupro do que em outros crimes? Não, isso poderia estimular os falsos testemunhos. O que precisa ser feito é unir o útil ao agradável. O investigador precisa conseguir o máximo de respostas que for possível, com o máximo de detalhes, mas também evitando pressionar muito a vítima, ainda que não esteja acreditando muito no seu depoimento. Como vai ser conduzida a questão é outra história, mas no momento da conversa, evitar colocar a vítima contra a parede, ou pelo menos evitar que ela perceba que você não está acreditando muito nela, pois se ela estiver falando a verdade, isso só vai machucá-la mais. Existe uma grande diferença entre querer saber os detalhes e ser perspicaz no depoimento, o que é o certo, e ficar mostrando descaso, quase que debochando e duvidando da vítima, que é o errado. Pode-se até duvidar dela, mas mentalmente. O que vai dizer se houve ou não houve o estupro são os fatos. Quarto motivo. A tese de que estaria mentindo não faz muito sentido. Ela praticamente não teria benefício. É uma exposição totalmente desagradável. Como já dito, Clara não é uma jovem inconsequente. É uma mãe, com uma filha na adolescência. Tem uma vida pública. É relativamente conhecida. A hipótese de que quer aparecer seria muito mais plausível em um caso de uma jovem inconsequente acusando uma grande celebridade, como já aconteceu em vários casos. O motorista do Uber não é rico, não é uma pessoa famosa. O que ela ganharia mentindo? Alguns poderiam argumentar que essa exposição poderia alavancar suas vendas de livros, principalmente de pessoas comovidas com a situação. Mas a verdade é que isso é uma teoria conspiratória. Não acredito que ela tenha imaginado que daria toda essa repercussão. E ela vai nessa linha. Um argumento mais plausível é o de que, por ser uma militante de esquerda e feminista, ela poderia ter inventado essa história para dar visibilidade à causa, gerando comoção e trazendo o assunto à tona. Como eu já afirmei, eu não acho que ela realmente esperava toda essa repercussão. Por ser uma escritora, ela até imaginava que seria notícia, mas não nas proporções que tomou. Então isso já me faz duvidar dessa tese. Além disso, todos aqueles outros fatores continuam aí. É uma grande exposição, já é uma mãe, é uma situação degradante. Então essa tese não deixa também de ter um tom muito conspiracionista. Desses fatores, aquele que realmente foi primordial é a questão jurídica. Clara Verbuck sabe que não vai conseguir provar a culpa do suposto agressor nos tribunais. Seria muito esforço para pouco resultado. Sendo assim, resolveu investir em algo mais produtivo. Passou a se engajar na internet, estimulando vítimas a denunciarem. Esse vídeo foi focado em como deve ser a abordagem com uma vítima que relata ter sido estuprada. Aspectos mais culturais, como o fato de que se existe ou não existe uma cultura de estupro, se ela é ou não é forte no Brasil, do porquê a sociedade não tolera o estuprador convencional, mas em casos alternativos de estupro, como quando a vítima é embebedada, a sociedade age de maneira diferente.
E quais são as diferenças entre o discurso feminista e aquilo que acontece na prática quando se fala de aspectos culturais do estupro? Serão abordados em um futuro vídeo. Até mais!